Porque agora, gente, estou tendo o prazer de receber aqui no nosso estúdio o novo Procurador-Geral de Santa Catarina, Dr. Márcio Vicário. Dr. Márcio Vicário, muito bom dia, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, um prazer para mim. A sua nomeação, ela muda uma trajetória de pelo menos 10, 12 anos de procuradores gerais do Estado que vêm de carreira. Né? O senhor vem da advocacia privada, com mais de 30 anos de experiência. Então, cria-se uma expectativa de uma oxigenada na cabeça, na decisão da Procuradoria-Geral do Estado. Posso dizer isso? De fato, faz, eu creio que uns 12 anos que os procuradores gerais são de carreira. Mas há a opção do governador, ela é prevista na Constituição e na lei, de designar para a Procuradoria-Geral alguém que não seja da carreira, um advogado externo à carreira dos procuradores gerais. Já tivemos vários advogados de fora da carreira e o governador Jorginho Melo fez essa opção. E como eu disse, quando assumi o cargo e houve a transmissão de posse lá na Procuradoria, eu creio que sejam ciclos, sabe, Márcia? Um ciclo de procuradores da carreira que tem muito mais claras as circunstâncias da própria Procuradoria, as suas condições, as suas dificuldades, mas também ciclos de advogados externos que, por sua vez, têm, às vezes, uma facilidade maior, além de um outro olhar, uma facilidade maior de relação institucional com os demais órgãos com os quais a Procuradoria lida, até representando o Poder Executivo, como os tribunais em geral, o Ministério Público, a OAB e tantos outros que estão ligados ao sistema de justiça em sentido mais amplo. E a sua trajetória mostra isso, né? Uma excelente relação com todas essas entidades. De fato, são 3 décadas trabalhando na iniciativa privada, na advocacia privada, e também tendo atuado na OAB, né? E em várias universidades, mas com contato com essas entidades todas em decorrência da atividade profissional. Inúmeros processos que tive nesse período me fizeram ter relações muito boas em todos esses tribunais. Eu espero que isso ajude a Procuradoria. Era aí que eu queria entrar. Procuradora, as pessoas que têm problemas com o Estado, ações com o Estado, pendências com o Estado, querem agilidade, querem transparência, querem velocidade nas decisões. Existe uma Câmara Administrativa de Gestão e Solução que está trabalhando. Qual é a sua intenção, qual é o seu objetivo com o trabalho dessa Câmara? É dar celeridade a esse processo? Márcia, esse tema é muito importante, porque de fato durante muitos anos se entendeu que o Estado não podia fazer acordos, porque esses direitos que o Estado defende, que são direitos de todos ao fim e ao cabo, seriam direitos que a gente chama tecnicamente indisponíveis, ou seja, eles não podem ser objeto de um acordo ou de uma transação. Mas há cerca de 1 ano atrás, foi criada essa Câmara com base numa lei que foi aprovada pela Assembleia Legislativa aqui no Estado, permitindo ao Estado fazer esse tipo de acordo, não só em processos que já estão na Justiça, mas mesmo em relação a questões que nem foram ajuizadas. O sujeito que passou e quebrou uma roda num buraco na estrada estadual, a pessoa que tem qualquer tipo de... uma viatura de um corpo de segurança bateu e estragou o carro dela, coisas desse gênero que digam respeito a interesses do Estado, obviamente, e que podem agora ser objeto de negociação entre as partes, entre o particular e o Estado, para resolver isso mais rapidamente, de maneira mais ágil. Isso é ótimo, porque não ocupa espaço da Justiça de outros assuntos muito mais sérios, muitas vezes. Né? Exatamente. E não só. Estamos agora, por exemplo, ontem ainda eu mandei lá para o órgão próprio, que é o Grupo Gestor de Governo, que tem que analisar isso, um acordo de milhões de reais, numa desapropriação de uma área em que o Estado está economizando dinheiro e os particulares aceitaram o acordo porque vão receber mais rápido. Então, até esse tipo de coisa é possível de ser feita nessa Câmara. Procurador, então, por favor, eu ia pedir isso no final, mas eu vou pedir agora. Olha na câmera do Val aqui, dá um recado para quem está em casa nos acompanhando e tem pendências com o Estado. Qual é a orientação do Procurador-Geral do Estado? A orientação é falar com o seu advogado, com o advogado que tem já cuidando desse assunto. Pode ser num processo que já está ajuizado ou não, entrar no site da Procuradoria-Geral do Estado, porque lá existe todo o passo a passo de como se tem que fazer para provocar essa Câmara e pedir uma mesa de negociação para tentar acelerar a solução do problema. Falando em mesa de negociação, eu sei que o governador já lhe pediu para tentar uma mesa de negociação com a ministra Rosa Weber no que diz respeito à questão das terras indígenas, né? Em que pé que está essa polêmica? Há um processo, Márcia, que está no Supremo Tribunal Federal,
tratando desse tema. Basicamente, ele diz respeito à demarcação de terras indígenas no Estado. Esse que está lá no Supremo diz respeito à área de Ibirama, mas há outras áreas que depois vão ser atingidas. A questão toda é que neste processo houve já um voto de um dos ministros do Supremo dando uma interpretação para um artigo da Constituição diferente do que o Supremo já havia decidido naquele famoso caso da Raposa do Sol, em que se estabeleceu que as terras indígenas são as terras que os indígenas ocupavam na data da promulgação da Constituição, que é 5 de outubro de 1988, e não terras eventualmente ocupadas anteriormente. Então, o que o Estado de Santa Catarina está defendendo nesse processo, que está no Supremo, e que, como eu disse, vai depois criar precedente para outros casos, é isso. É o que o Supremo já decidiu num caso anterior, que as terras indígenas são aquelas que os indígenas ocupavam na data da promulgação da Constituição, e não em tempos anteriores, às vezes até imemoriais, porque isso cria uma tremenda insegurança jurídica. Não, muda o mapa do Brasil. Muda o mapa do Brasil. Em Santa Catarina, isso vai, se uma decisão dessa viesse, quer do Supremo, quer do Ministério da Justiça, porque há outros processos administrativos que estão no Ministério da Justiça para aguardar a homologação do ministro. Se o ministro homologar as demarcações como elas estão lá, Santa Catarina será terrivelmente atingida. E não só. Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul, cidades inteiras ou parte grande dessas cidades poderão ser consideradas terrenos indígenas e, portanto, as pessoas terão que sair de lá sem indenização pelo valor da terra. Ou seja, um assunto seríssimo. Gravíssimo. E qual é a sua expectativa? Já tem previsão de ir a Brasília, de conversa com a ministra Rosa Weber? Como é que está essa negociação, esse encaminhamento? O governador foi para Brasília ontem à noite. Ele fica lá até amanhã. Amanhã ele tem, inclusive, audiência junto com os outros governadores, junto ao presidente da República. E ele vai tratar desse assunto. Eu estive ontem com ele na Agronômica, entregando para ele um briefing do tema e de quais são as nossas posições do Estado de Santa Catarina. E este processo a que eu me referi, que está no Supremo Tribunal Federal, ele tem um voto, como eu disse, de um ministro que é um voto ruim para nós. Teve um outro ministro que deu um voto favorável a Santa Catarina e um terceiro ministro pediu vista, ou seja, pediu para estudar melhor o processo e ele pode a qualquer momento levar o processo a julgamento. Isso vai depender da pauta pela ministra Rosa Weber, que é a presidente, e em sendo pautado, que está na iminência de acontecer, aí sim eu vou me deslocar a Brasília para visitar cada um dos ministros e expor a eles as consequências de uma decisão dessa natureza. Tá aí, Procurador-Geral do Estado, doutor Márcio Vicari, muito obrigada por estar com a gente aqui. Não preciso nem lhe dizer, espaço mais do que aberto. Obrigado. Sua assessoria, que sempre lhe acompanha, tem espaço aberto aqui. Qualquer informação importante para Santa Catarina nos interessa. O senhor, por gentileza, vai nos atualizando para que a gente possa atualizar o nosso telespectador. Boa sorte, sucesso no trabalho e conta com a gente. Muito obrigado, eu também estou à disposição, a Procuradoria está à disposição. Muito obrigado. Valeu, obrigada, até a próxima. Olha só, gente, a gente falou aqui no nosso